Você está dando uma ajudinha para Deus? Para esse vídeo, eu tive como referência Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Gera, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Gente, essa é a história de Abraão e de Sara, né? Que antigamente se chamava Sarai e Abrão. A história de Sara, ela começa, né? A história dessa vontade, desse desejo de Sara, começa lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus promete a Abraão que ele multiplicaria a descendência dele. Então Deus diz lá em Gênesis 12:2 assim: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus promete a Abraão que ele faria da descendência de Abraão muito grande, uma descendência imensa. Então, a história de Sara começa aí, né? Deus prometendo isso a Abraão. E quando Deus fecha um pacto com a gente, quando ele fecha um compromisso com a gente, ele não volta atrás. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, ele vai cumprir. Só que o nosso tempo, gente, o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente tende a querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Só que as coisas não são assim. Lá em Gênesis 18:11, eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão que faria de Abraão uma grande descendência, né, pelo que eu entendo, ele não era tão velho assim. Mas o tempo foi passando. E Abraão começou a ficar velho e Sara começou a ficar velha. Aí eles começaram a dizer, não vai dar mais, né? Já estamos ficando velhinho e tal. Só que Deus, ele não vê a circunstância. Lá em Gênesis 18, no mesmo versículo, só que a parte B fala que Sara já havia cessado os costumes das mulheres, que no caso é a menstruação. Então Sara já não menstruava mais. Só que para Deus, gente, isso não é problema. Deus não vê circunstâncias. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é grande, ele é magnífico. Então ele não vê esse tipo de circunstâncias. Isso quem vê somos nós, homens. Porque a gente não vê como Deus vê. A gente vê como o homem vê. E nossa visão é muito limitada. Mas Deus tem uma visão ampla, uma visão perfeita, uma visão maravilhosa das coisas. Então, Deus não vê circunstâncias, ele não tem limitação. Mas Sara, ela olhou para as circunstâncias. E lá em Gênesis 18:12, ela diz assim: os anjos foram visitar Abraão, né, para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade em que Ló, o sobrinho de Abraão, estava vivendo. E aí os anjos falaram para Abraão: olha, nós vamos, né, Deus vai cumprir a promessa dele e Sara vai gerar filhos. E sabe o que ela disse? Ela riu. E ela disse assim, ó, ela pensou, né, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo eu também o meu senhor já velho? Então ela pensou, como é que eu e meu marido vamos ter relações sexuais? Nós somos velhos e minha menstruação já foi embora. Então ela riu quando ela ouviu o anjo falar que ela teria filhos. Sara, ela olhou para as circunstâncias. E por olhar para as circunstâncias, ela resolveu ajudar Deus. Ela disse, bem, Deus disse que ia aumentar a descendência de Abraão. Então, o que é que eu vou fazer? Então eu vou ajudar a Deus, né? Ela pensou assim, eu vou ajudar a Deus a aumentar a descendência de meu marido. Agar, vá e deite-se com meu marido. Isso está lá em Gênesis 16, foi o primeiro versículo que eu li. 16, 2 e 3. Eu vou ler para vocês de novo. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. E assim Sara tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então Sara resolveu ajudar Deus a cumprir o plano dele na vida dela.
Sabe o que aconteceu? Ela quebrou a cara. Quando a gente tenta fazer uma coisa que não é da nossa responsabilidade, não é do nosso papel fazer, dá nisso. Então olha só o que aconteceu. As consequências de tentar ajudar Deus nos seus planos. Tá lá no capítulo 16, versículo 4. E entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, sua senhora, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, quando Agar viu que ela estava grávida de Abraão, ela começou a desprezar Sara. Ela começou a olhar Sara com desdém. Então, Sara começou a se sentir, eu penso, né, a Bíblia não fala isso claramente, mas eu penso que Sara deve ter ficado arrasada, porque para quem quer ter um filho e não consegue, gente, é uma dor muito grande. É uma frustração imensa. Você ter o seu marido que você ama, você construiu a sua família com ele. Naquela época era comum isso acontecer. As mulheres gerar filhos, com os homens gerarem filhos com escravos, porque a mulher não podia ter filhos. Era normal, era costume. Então, para uma mulher, para Sara, eu acho que Sara deve ter ficado, meu Deus, arrasada. E agora ela deve ter pensado assim, poxa, eu não posso gerar filhos do meu marido e agora eu vou, né, ajudar Deus. E essa mulher ainda fica me desprezando. E aí, com raiva, ela coloca Agar pra fora. Só que, gente, vocês têm que entender que Deus é Deus, independente do que façamos, independente das circunstâncias, Ele cumpre a palavra dele em nossa vida. Deus prometeu a Abraão que Ele ia dar um filho a Abraão, que Ele ia aumentar a descendência de Abraão. E Ele não volta atrás na palavra dele. Então, independente do que Sara fez, o que Sara fez foi muito errado, porque ela passou na frente de Deus, ela passou o carro na frente dos bois, mas Deus, Ele cumpre a palavra dele. Não foi no tempo dela, mas foi no tempo de Deus. Deus é Deus, e Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. E Sara viu isso lá em Gênesis, vamos lá para Gênesis 17, capítulo 2 e versículo 2 e versículo 4. No 2 tem assim: e porém o meu concerto quer dizer acordo, pacto, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E no 4 tem assim: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás paz de uma grande nação. Esse era o pacto de Deus, independente do que Sara fez de errado. E lá em Gênesis, no mesmo capítulo, só que no versículo 15 e no versículo 16, Deus diz assim: Deus pega e fala para Sara, né? Fala para Abraão, desculpa. Sarai, a tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas será Sara o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti e a ela um filho. E a abençoarei e será chamada mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Sara errou. E eu acredito que ela deve ter ficado profundamente arrependida do que ela fez. E por isso, quando Deus vê o arrependimento em nosso coração, Ele aí vem e nos cobre com o seu bálsamo, com o seu amor. E aí, depois que Sara, né, eu acredito que depois que ela se arrependeu, Deus foi e disse: Sara, seu nome vai mudar, não vai ser mais Sarai, seu nome vai ser Sara, porque Sara quer dizer mãe de uma grande nação, é o que a Bíblia diz. Então, Deus cumpre a palavra dele, gente, independente do que a gente faça. E Deus, mais uma vez, Ele relembra a promessa dele para Abraão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. E diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, ou seja, o meu pacto, por pacto perpétuo para a sua semente depois dele. Então Deus, além dele dizer a Sara assim: olha, você vai ser mãe de uma grande nação, e o filho que você vai ter é que vai perpetuar essa nação, e o nome dele vai ser Isaque. Deus disse o que ele faria e como ele faria, como ele queria. Ele já deu o nome, ele disse que era homem e que o nome ia ser Isaque. É maravilhoso, né?
Deus é perfeito, 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 perfeito. E ainda, ele foi muito mais claro, gente. Ele disse assim, daqui a um ano, Sara, isso vai acontecer. Isso está na sua Bíblia. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Então Deus fala, meu pacto vai ser Isaac. Meu pacto com você, Abraão, de te dar uma grande nação, é Isaac. Ele vai nascer daqui. E daqui a um ano, Isaac já vai estar aí. Ele determinou o tempo. Quando ele determina, ele cumpre. Ele cumpre. Quanto tempo Sara teve que esperar a sua bênção chegar? Sabe quantos anos Sara tinha, gente? 90. Eu creio, né? Eu acredito, a Bíblia não deixa isso explícito, mas eu acredito que Sara deve ter ficado extremamente ansiosa e não ter confiado em Deus. E por isso que Deus demorou tanto tempo. Demorou não. Deus, ele faz as coisas na hora certa. Mas se a gente não se coloca na posição, esse tempo, ele se prolonga. Não por culpa de Deus, mas porque a gente ainda não está preparado para receber. Sara não estava preparada para receber aquele filho antes. Então ela teve que fazer algo errado, né? Fazer várias coisas erradas. Errar e acertar. Se arrepender para que viesse a bênção dela. Mas ela recebeu quando ela estava preparada. Quando ela estava pronta para receber aquela bênção. Porque não adianta Deus colocar uma bênção na sua mão se você não está preparado. Porque você vai jogar essa bênção na lata do lixo. Então aí não vai ser mais bênção. Então Deus só vai lhe dar aquilo que você precisa na hora que você estiver preparado. Então fique atento. Fique atento ao que Deus tem para... O que é que Deus está falando com você? O que é que Ele está querendo te dizer que você não está escutando? Por isso que sua bênção não chegou ainda. Nós só recebemos quando estamos extremamente preparados. Você está retardando a sua bênção? Eu estou retardando a minha bênção? Pare, analise. Veja se você realmente está preparado ou se você está retardando a sua bênção de alguma forma. Deus nunca demora. Nem se esquece daquilo que Ele lhe prometeu. Ele só lhe entrega na hora em que Ele tem certeza que você está pronto para receber. Será que você tem ajudado Deus a colocar os planos dele em prática? A cumprir as promessas dele na sua vida? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. E eu quero te dizer, descanse no Senhor. A palavra de Deus diz, no 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Observe a sequência disso. Deleita-te também no Senhor. Ou seja, se acalme, meu filho. Espere. Aguarde no Senhor. E Ele vai conceder o que seu coração quer. Entregue os teus caminhos, o que você vai fazer, o que você quer fazer para o Senhor. Confie. Confie. E Ele fará. Fé foi o que Abraão teve. Fé foi o que Sara, no finalzinho assim, né, teve. A palavra de Deus também diz, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Comida, roupa, trabalho, dinheiro, relacionamentos, todas. Ele não diz algumas coisas. Ele não diz certas coisas. Ele diz todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, espere no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue nas mãos de Deus o seu desejo, o seu plano. Entregue na mão dele a promessa que ele mesmo prometeu para você. E Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que você possa confiar nesse Deus que é Deus e colocar os seus planos, as suas metas nas mãos dele. Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no seu coração.